Então iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso estudo. Estamos, nesse momento, estudando o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Nós vamos retomar deste versículo neste encontro. E estamos meditando sobre o Sermão da Montanha, os ensinamentos em que Nosso Senhor nos deixou quando proferiu seu discurso ali, no pé do monte. Então, retomando, gente, então vamos ler do versículo 7, tá bom? E o versículo 8. Então, Nosso Senhor nos diz: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Então, vamos começar com Santo Agostinho, que nos diz o seguinte: Como foi ordenado que não se desse o que é santo aos cães, nem se atirassem pérola aos porcos, pode o ouvinte, consciente de sua ignorância, dizer: Como proíbe-me de dar o que é santo aos cães e o que é precioso aos porcos, enquanto até agora não vejo a mim mesmo como possuindo nada de santo? Então, nós aqui estamos na continuidade do discurso, não é? E nós concluímos o nosso último estudo meditando sobre esse ensinamento de Nosso Senhor, não é? Que Ele nos pediu em que nós tivéssemos, cuidado, para não darmos o que é santo aos cães e nem o que é precioso aos porcos. Mas o que Santo Agostinho nos chama atenção aqui é que nós também podemos nos colocar na condição, não como daqueles que detêm o que é santo e o que é precioso, mas na condição daqueles que, infelizmente, encontram-se nessas condições, de cães e porcos. Então, eu olho para mim mesmo, como diz aqui Santo Agostinho, e falo: eu não vejo nada de santidade em mim, E pelo contrário, eu vejo os meus defeitos, as minhas faltas, as minhas limitações. Então, como é que Deus, vai me conceder o que é santo e o que é precioso? Boa noite, irmã Josefina. Salve Maria. Boa noite, salve Maria. Estou vindo do terço. Estou na rua ainda. Maravilha. Segura, por favor. E por isso, oportunamente, Nosso Senhor então acrescenta: Pedi e vos será dado. Então, ou seja, de fato, quando, sobretudo, nós começamos a nossa caminhada, quando nós começamos a, de fato, penetrar na vida de santidade, de uma busca autêntica, pelo Senhor, o que acontece conosco? Esse processo. A gente, diante da grandeza do Senhor, da sua bondade, da sua beleza, a gente começa a se questionar da nossa dignidade. Será que eu sou digno, de ter uma vida na graça? Será que, de fato, o Senhor vai me conceder os seus dons, as suas graças? Então, Nosso Senhor coloca esse pedir e vos será dado nesse contexto. Peça, pedi e vos será dado. Ou seja, Jesus aqui coloca esta verdade, que a vida da graça, a vida na santidade, ela não é algo que é próprio nosso,
que nós já nascemos nessa condição. Deus nos criou para ser desta forma, mas com o pecado de Adão e Eva nós perdemos a graça natural. Então, para que nós possamos ter uma vida na graça, não seremos nós que vamos obtê-la por nossos próprios esforços, mas é um dom de Deus. Por isso chama graça. Graça é de graça, né? Então é algo que Deus nos dá. Não porque nós mereçamos, mas porque Deus é misericordioso. Então, Jesus disse: pedi. Pede as graças, pede aquilo que é precioso aos olhos de Deus, e Deus nos concederá. Logo, o Senhor escuta aqueles que se reconhecem pecadores, pois se não os ouvisse, em vão teria dito o publicano: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Então vejam, nosso Senhor disse no Evangelho, né, que a oração do publicano subiu a Deus. Deus ouviu a oração dele. E qual foi a oração? Foi justamente essa: reconhecer-se pecador, pequeno, errante. Mas essa é a oração que agrada a Deus. É quando nós reconhecemos a nossa pequenez e as nossas limitações. E por isso pedimos a Ele o seu socorro, que Ele venha em nosso auxílio. Aí Santo Agostinho continua, né? Então, ele nos ensina o seguinte: primeiro, Nosso Senhor fala de pedir. O que Nosso Senhor quer dizer com pedir, né? Então, Nosso Senhor está falando de oração. Então, quando nós pedimos a Deus, nós pedimos por meio da oração. Buscai. Quando é que nós buscamos aquilo que nós pedimos na oração? Quando nós vivemos retamente. Batei. Santo Agostinho diz que esse bater que Nosso Senhor fala é a perseverança, tanto na oração, no pedir, quanto no buscar, no viver. Então, para que nós alcancemos o que nós pedimos na oração, então se faz necessária, né, a viver de acordo com um filho de Deus, não é? Então, se eu me dirijo a Deus como pai, eu preciso me colocar na condição de filho. Ora, todo filho bom é um filho obediente, é um filho que faz aquilo que o pai lhe pede. Então, eu preciso caminhar nos ensinamentos do Senhor. E esse bater, né, é insistir tanto na oração, no pedir, né? Então, não é somente, né, a gente pedir uma vez e acho que já, né, Deus já, não. Né? Vão ter coisas que será necessário nós pedirmos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Até para Deus ter a certeza que de fato nós estamos pedindo com o nosso coração. Porque se a gente pede só uma vez, né, amanhã não pediu mais, depois o que aconteceu? Então é necessário insistir na oração, insistir no pedido e insistir sobretudo numa vida de filho, né? Insistir o que na obediência a Deus. O pedido, por sua vez, diz respeito a alcançar a saúde da alma, para que possamos cumprir aquilo que nos é ensinado. Então vejam. O que eu primeiro eu preciso pedir na oração? Tudo aquilo que me é necessário para que eu tenha uma vida de filho. Então eu vou pedindo a Deus, que é Pai, que me conceda, né, tudo aquilo que eu preciso para ter uma vida de filho, para viver a sua palavra, né? Então, vamos
recordar, né, aquilo que nós vimos, de que todo o ensinamento que Jesus nos dá, todo o mandamento, então já está incutido no próprio mandamento a graça da qual nós necessitamos para cumpri-lo. Mas ainda assim nós precisamos pedir para que a graça seja confirmada no nosso coração e para que ela possa produzir fruto em nós. Então, eu peço aquilo que me é necessário para ser filho, a graça, por sua vez, vai operando em mim, na minha vida, e eu vou vivendo como filho. E a minha perseverança na vida da santidade, na vida da graça, vai confirmando os pedidos que eu faço a Deus na oração. Então, é por isso que nosso Senhor coloca, né, as três coisas aqui, porque elas estão interligadas entre elas. Pedir, buscar e bater são, vamos colocar assim, né, três passos de uma mesma realidade. Para que eu possa alcançar aquilo que eu coloco na oração, preciso viver, preciso perseverar. Depois, né, podemos também aqui interpretar de uma outra forma. Como o Senhor proibiu que, sob pretexto de amor, dessem aos cães o que é santo, dá-lhes agora um bom conselho, para que se peça a Deus por eles e ser-lhes-á dado. Então, no nosso último encontro, né, nós também meditamos que vão ter pessoas, talvez pessoas até que nos são caras, que nós amamos, que nós desejamos a conversão delas, que elas, né, encontrem o caminho de Jesus, o caminho do Senhor, que elas também possam trilhar um caminho na graça, um caminho de santidade. Mas a gente percebe que, se a gente fica insistindo, parece que o efeito é o contrário do qual nós desejamos, né? Ou seja, a gente fala de Deus para a pessoa para tentar puxar a pessoa para Deus, mas parece que a pessoa vai se distanciando cada vez mais, né? Então o Senhor fala, olha, por que ao invés de ficar insistindo com ele, não pede a graça da conversão para ele? Batei e abrir-se-vos-á. Pedi-vos será dado. Mas insistir, né, sermos perseverantes. E aqui não tem um exemplo mais clamoroso do que a mãe de Santo Agostinho. Ela não tinha argumentos para fazer com que o filho mudasse a cabeça. Né? Santo Agostinho era um doutor, né? Era um pensador, era um homem de alta cultura. A mãe de Santo Agostinho não. E como é que ela conseguiu a conversão do filho? Através da oração. Tanto que ela bateu, tanto que ela perseverou, tanto que ela viveu na vida de santidade, que ela alcançou a conversão do filho dela. Coisa que, talvez se ela tivesse tentado, né, por tentar convencer, né, muito provavelmente ela não teria conseguido. E muito pelo contrário, teria feito com que Santo Agostinho se afastasse ainda mais. Né? Então, gente, a gente precisa acreditar na oração, né? E acreditar que Deus vai fazer as coisas no momento certo. Não no momento que a gente muito provavelmente deseja, né? Que amanhã ou daqui a pouco, não. Deus sabe o momento, sabe a hora certa, né? Sabe do que a pessoa precisa passar para amadurecer um pouco. Então Deus tem tudo nas suas mãos, né? Então a gente vai pedindo, Senhor, né, converta essa pessoa, abra o coração dela para a sua graça. Importante é a gente perseverar. Perseverar no pedido, né, se manter firme e deixar que Deus, né, faça a obra. Depois, suplicando fielmente ao Senhor pelas necessidades desta vida, agora falando da oração enquanto naquilo que nós
como filhos, né, pedimos a Deus, que é nosso Pai, daquilo que nós precisamos, né, para vivermos bem nesta terra. Com misericórdia, Deus nos ouve algumas vezes e com misericórdia não nos ouve em outras. O médico sabe melhor que o enfermo aquilo que é melhor para ele. Então, eu sempre, né, nas minhas orações, sobretudo quando nós falamos das necessidades desta vida, né, nos colocarmos diante de Deus, né, claro, apresentar o nosso pedido, o nosso desejo, né, mas também sabendo que Deus sabe mais e melhor do que eu preciso e necessito do que eu mesmo. Então, por misericórdia, algumas orações ele vai me ouvir e outras por misericórdia não. Por quê? Porque ele sabe que aquilo que eu estou pedindo, no fundo, não me fará bem. Embora para mim me pareça, para nós, né, possa parecer que nos fará bem, mas Deus que vê o nosso coração, Deus que vê a nossa alma, e sobretudo Deus nos vê não aqui fechado, cercado por as coisas que nos acontecem nesta vida, mas Deus nos vê sob a ótica daquilo que nós precisamos para nos salvar. Então Deus nunca vai nos conceder algo que possa colocar a nossa salvação em risco. E quando nós muitas vezes pedimos algo para Deus, nós não colocamos esta questão, não é? Poxa, mas será que isso vai fazer com que eu esteja mais próximo do céu ou não? Por melhor que seja aquilo que a gente está pedindo, não é? Então Deus sabe aquilo que vai fazer com que nós estejamos mais próximo dele ou mais afastado dele. Então, às vezes a gente assim, vê casos, né, de pessoas que pedem algumas coisas, umas graças, né? Enquanto a pessoa está pedindo a graça, ela está ali, né, firme na oração. Aí a pessoa alcança a graça, aí desanima da oração, né? Então, ela pediu algo que era justo, algo que era bom, mas quando ela alcançou, ao invés, né, da gratidão, né, de agradecer a Deus, né, fizesse com que ela se tornasse mais próxima a Deus, não, aí ela, digamos assim, né, ficou encantada pelaquilo que Deus lhe concedeu e esqueceu que foi Deus que a deu, né? Então, a gente sempre tem que saber que Deus, né, Ele é que é nosso Senhor, Ele que sabe o que de fato é melhor para nós, né? De novo, não de acordo com os critérios deste mundo, mas com o critério que não tem outro melhor, que é o critério dele mesmo. Diz Santo Agostinho: se pede o que o Senhor deseja e promete, será feito inteiramente o que tu pedes, porque a caridade acolherá o que a verdade pedir. Então veja, se aquilo que eu peço a Deus, eu peço porque eu estou pedindo por aqui porque foi uma inspiração, vamos supor, nós estamos aqui nesse estudo, não é? Então, aqui na meditação, no nosso estudo, então Nosso Senhor nos apresenta um caminho. E aquilo no meu coração, né, vai fazendo com que eu deseje trilhar aquilo que Jesus está nos ensinando. E aí eu vou e peço a Deus aquela graça que eu preciso para cumprir aquilo que Jesus está ensinando. É evidente que Deus vai nos dar. Por quê? Porque o que eu estou pedindo está pautado pela verdade
da qual Ele mesmo nos inculcou no coração. Então essa, Deus vai nos conceder e rápido. Por quê? Porque aquilo que eu estou pedindo está alicerçado na palavra dele. Foi fruto do quê? Foi fruto do encontro com ele mesmo, com a sua palavra. Então dessa nós não devemos ter dúvida. Daquilo que nós pedimos a Deus, por inspiração dele mesmo, ele vai nos dar. Agora, né, o que não é bem fruto de inspiração divina, mas o nosso pedido é fruto de circunstâncias, né? Aí Deus vai ponderar se de fato nos é necessário, se não é, se vai nos ajudar a chegar mais próximo dele. Tá? Então aí, aquilo que, né, não nos é efetivamente necessário, então Deus pondera. Mas aquilo que nós pedimos sob a sua palavra, então, né, este não tem o que a gente, né, nem pensar em duvidar, porque Deus nos concederá. Versículos 9 a 11. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Né? Então, confirma isso aqui que Santo Agostinho está dizendo. Então, aquilo que de fato é bom, e se nós estamos pedindo por inspiração da palavra, que é verdade, portanto, que é a bondade, né? Então, Deus realmente nos concederá. Então, São João Crisóstomo, né, continuando nessa linha, ele nos ensina o seguinte: duas coisas devem estar presentes no que ora: pedir com fervor e pedir as coisas que convém. Então, pedir com fervor e pedir o que convém. Com fervor, com fé, com confiança, com o coração queimando, né, de amor a Ele. Então, se você está, né, pedindo com fervor, a consequência é o que você vai pedir, o que? Coisas espirituais. Você vai pedir coisas que façam com que o seu amor que você tem por ele aumente, cresça. Que a santidade que você tem aumente e cresça. Então nós vamos pedir a Deus coisas que de fato nos vão aproximar dele. E por isso nós vamos pedir com fervor. E por isso nós vamos pedir coisas espirituais. Porque é o que mais agrada a Deus. Coisas que vão fazer com que nós estejamos mais próximo dele. Qual é o pai que não se alegra com o filho que lhe pede coisas que façam com que ele esteja mais perto do pai? Assim é Deus. Você acha que Deus não vai nos dar aquilo que nos é necessário para estarmos cada vez mais junto dele? Então não tem como, né, não pedir com fervor, com confiança. Por isso, continua São João Crisóstomo, Salomão obteve rapidamente o que pedia, porque pediu o que era conveniente. Né? Então, lembra quando, né, Salomão foi coroado? Então Deus aparece em sonho a Salomão e diz: olha, o que pedires eu lhe darei. E o que Salomão pediu? Sabedoria para governar o povo de Deus e sabedoria para estar mais próximo de Deus, para fazer aquilo que convém a Deus e ao próximo. Ora, como é que Deus não ia dar isso?
Então, e com sabedoria, Salomão obteve ao povo tudo aquilo que era necessário ao povo. Então, com a sabedoria que Deus deu a Salomão, o povo cresceu, desenvolveu. Os bens materiais do povo de Israel no tempo de Salomão crescia cada vez mais. Então veja, com os dons espirituais, né, aquilo que nós vimos, né, alguns encontros atrás, né, buscar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Essa é a lógica, né, verdadeira. As coisas espirituais, quando nós buscamos, então tudo mais Deus vai nos conceder por acréscimo, por consequência. Né? Isso que a nossa sociedade hoje ela precisa entender, né? Que para que a gente realmente obtenha um crescimento verdadeiramente econômico, na paz social, não é nos virando as costas para Deus, né? Mas é muito ao contrário, é nos aproximando cada vez mais dele. Então, aí São João Crisóstomo vai chamar a atenção pelo seguinte, né? Que Nosso Senhor fala aqui de pão e peixe. Então ele diz o seguinte, que pão é o alimento comum. Na maioria das culturas, o alimento que é mais comum a todas é o pão. Né? Ora, então se o pão é o alimento comum, é o alimento que de qualquer forma se faz presente, então pão aqui significa o que? A caridade, sem a qual as demais virtudes nada valem. Então assim como num banquete, numa festa, não vai faltar um pão, então, na vida espiritual, aquilo que não pode faltar é a caridade. Então, para São João Crisóstomo, que Nosso Senhor está comparando aqui o pão com a caridade. Né? Porque sem a caridade, como vai dizer São Paulo, né? Sem amor, não adianta nada. E o peixe? O peixe significa a fé, que ergue-se das águas do batismo e que é agitada no meio das ondas desta vida. Então vejam, né? Qual é o pai que não dá pão e peixe? Ou seja, se nós pedirmos caridade, Deus é pai, portanto ele vai nos dar caridade. Se nós pedirmos peixe, ou seja, pedirmos a fé, ele vai nos dar a fé. E aí ele chama a atenção para aquilo que Nosso Senhor contrapõe aos pedidos. Então, Nosso Senhor diz, né? Qual é o filho que pede um pão dá pedra? Ou que pede um peixe, né, e dá uma serpente? Por que Nosso Senhor faz essa comparação? Porque, veja, contra a caridade opõe-se a pedra do ódio, ou seja, a dureza do coração. Então, veja, a caridade, ela se assemelha ao pão, um alimento gostoso, saboroso. Né? O contrário do amor, assemelha-se a uma pedra dura, fechada. Então, o que Nossa Senhora está dizendo? Olha, se você pedir caridade, Deus vai te dar caridade, Ele não vai dar outra coisa que não seja caridade. E contra a fé, Nosso Senhor fala, né? Se você pedir, qual o pai que pede um filho que pede peixe vai dar uma serpente? Então, por que ele contrapõe peixe com a serpente? Porque a serpente ela carrega o que consigo? O veneno
que simboliza a mentira. Então, lá no Jardim do Éden, quem foi que Eva deu ouvidos? A serpente. E qual era o veneno que a serpente apresentou para Eva? Uma mentira. Se você comer daquele fruto, você vai se tornar deusa. Então, contra a verdade da fé, se opõe a mentira. Em outras palavras, nós nunca podemos deixar de, nas nossas orações, pedir essas duas coisas. Caridade, para que possamos amar a Deus e ao próximo, e a fé, que é a que nos faz trilhar o caminho da caridade. E ele continua. Nosso Senhor disse isso: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a seus filhos. Ele não disse humilhando a natureza humana. Ou seja, não é quando nosso Senhor diz, vocês que são maus, no sentido assim de, nos humilhando, olha, vocês que estão aí. Não é nesse sentido, e nem também declarando mal todo o gênero humano. Mas, diferentemente da sua bondade, chamando malícia o amor dos pais da terra, tal é a superabundância de seu amor em relação aos homens. Então, porque em relação à comparação com Deus, que é o único e verdadeiramente bom, todos diante de Deus parecem maus. Assim como em comparação ao sol, tudo que é luminoso fica escuro. Então, aqui, o Senhor fala, se refere a nós, a vós que sois maus. Então, aqui, comparando a nossa bondade, que a gente sabe que não é pura, sempre tem alguma coisinha, por conta da das nossas limitações, dos nossos apegos e tal. Então, esta nossa bondade comparada com Deus, ela não é bondade de forma nenhuma. Então, é nesse sentido. Não que nosso Senhor está falando que todos nós somos maus, mas é que por melhor que sejamos diante de Deus, a nossa bondade não dá nem para equiparar. Versículo 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. São Gregório Magno. Aquele que pensa que deve fazer ao outro o que espera dele receber, certamente pondera de modo a retribuir os males com o bem e os bens com o melhor. Então vejam, aquele que pondera, ou seja, aquele que antes de fazer algo ao seu próximo. Então, sei lá, o próximo me ofendeu. Mas vamos lá, vamos nos colocar no lugar dele. Quando a gente ofende, poxa, mas se eu tivesse ofendido por um momento de raiva, um momento que saiu aquela palavra que, poxa, eu não queria ter dito, mas disse. Então, o que eu esperaria do meu próximo? Eu tendo ofendido nessa condição. Que ele me perdoasse, que ele me compreendesse. Então, se eu faço esse exercício, então, eu devo fazer isso ao meu próximo. Então, poxa, ele me ofendeu. Poxa, mas, será que ele não me ofendeu porque estava num momento de raiva, estava nervoso com alguma coisa, cabeça quente? Pode ter sido isso, então eu vou perdoá-lo.
Então, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse por mim. Então, né, às vezes a gente... eu queria ter um amigo. Queria ter uma pessoa que me compreendesse e tal. Mas será que eu me coloco nessa condição? Né, de eu ser um amigo, de eu ser alguém que compreende o outro? Então, sempre... o que nosso Senhor diz aqui é isso, né? A gente nos colocar no lugar do outro. Então, às vezes a gente espera a coisa dos outros, mas a gente não se coloca no lugar do outro, né? Será que eu estou sendo um amigo para aquela outra pessoa? Né? Será que eu, quando a pessoa precisa de ajuda, eu me disponho a ajudá-lo? Então, fazer ao outro aquilo que eu espero que ele faça de mim, ou para mim. Então, isso vai mudar muito, né? A forma com que a gente vai tratar o nosso próximo. Santo Agostinho. Parece que este preceito pertence ao amor do próximo, e não ao amor de Deus, posto que em outro lugar, capítulo 22, tá? Nosso Senhor diz que há 2 preceitos nos quais estão compreendidos a lei e os profetas. Aqui ele não diz toda a lei, como ele vai dizer lá no capítulo 22, né? Então ele reserva o lugar a outro preceito, que é o do amor a Deus, né? Então aqui Nosso Senhor diz que tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, esta é a lei e os profetas. Então, o que Santo Agostinho diz que Nosso Senhor não diz que aqui é toda a lei e todos os profetas, né? Então, a lei e os profetas. Nós sabemos que tanto os 10 mandamentos, como os demais mandamentos da lei do Senhor, como os seus ensinamentos, eles visam a nos levar a amar 2 realidades, a Deus e ao próximo. Então, o que Santo Agostinho está dizendo aqui é que, quando o Nosso Senhor falou aqui, esta é a lei e os profetas, é o resumo dos mandamentos que Deus nos deu para amar o próximo e dos ensinamentos que Deus nos deu para amar o próximo. Não é toda a lei, né? Então, por exemplo, quando Moisés, né, desceu lá do Monte Sinai, então Moisés desceu com 2 tábuas, né, 2 pedras. E nessas 2 pedras estavam os 10 mandamentos. Então, numa pedra, estava escrito o quê? Os 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar as festas. Na outra pedra, na outra tábua, aí estavam escritos os mandamentos dos quais nós devemos observar em atenção ao amor ao próximo. Não matarás, obedecer pai e mãe, né? Não mentir, não cobiçar as coisas alheias, etc. Então, tanto a lei como os profetas, né, elas têm essas 2 finalidades, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, esta lei que Nosso Senhor resume é o amor ao próximo. Então, aqui está resumido, né? O que é resumir para Nosso Senhor? É o espírito com o qual eu devo interpretar todo o ensinamento que Deus nos dá em relação ao próximo, né? Então, por exemplo, não matarás. Então, eu não devo matar ninguém, por quê? Porque eu não quero que ninguém me mate, né? Eu não quero que ninguém tire a vida da minha esposa, dos meus filhos, sei lá, né? Então, assim como eu não desejo que ninguém me mate, tire a vida de quem eu amo, eu também não devo matar outra pessoa. Então, essa é a lógica, né? Então, amar o teu próximo como amar a ti mesmo. É a mesma coisa que Nosso Senhor diz aqui, mas de uma outra forma. Então, não fazer
ou fazer aquilo, ao fazer ao outro o que você queria que o outro fizesse a ti, é a mesma coisa que dizer que, né, ame ao próximo como você ama a si mesmo. É a mesma realidade, mas dita de formas diferentes. Tá bom, gente? Então, por hoje, nós concluímos aqui o nosso estudo, tá bom? E aí nós prosseguimos do versículo 13, nosso próximo encontro.